Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de geografia, nós vamos aprender como representar a paisagem de uma cidade. Podemos representar as paisagens das cidades por meio de fotografias, desenhos e maquetes, e também sob diferentes pontos de vista: a visão frontal, a visão oblíqua e a visão vertical. Observe as fotografias a seguir que representam sob diversos ângulos a paisagem do Centro Histórico de Recife, Pernambuco. Observe que na visão frontal você tem uma visão totalmente de frente do local. Na visão oblíqua, é como se ela fosse um pouco mais para cima do que a frontal. E a visão vertical é totalmente de cima, a visão totalmente de cima para baixo. Dessa forma, podemos analisar o mesmo lugar sob diferentes perspectivas, obtendo um maior número de detalhes sobre a mesma paisagem. Quando você muda a posição da visão, você muda totalmente os elementos que você vê. Se a gente reparar, as três fotos, mudando a visão, dá a impressão que eu tenho locais diferentes, mas na verdade é o mesmo lugar, ok? Observe a fotografia de parte da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e os planos que formam a imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem dividida em 4 planos. O primeiro plano seriam os edifícios. O segundo plano seriam essas casas mais altas. O terceiro plano, as montanhas. E o quarto plano, o céu. A identificação dos planos que formam uma determinada paisagem possibilita uma observação mais detalhada dos elementos que a compõem. Assim, podemos fazer um croquis, isso é, um desenho com todos os elementos que constituem a paisagem. Então, a atividade fazer um croquis é pegar uma foto, uma imagem, e transformar em desenho, representando na maneira de desenho os diferentes planos, como nessa foto ela foi dividida em 4 planos. Aqui você tem a mesma imagem feita em croquis, representando os 4 planos da foto. E embaixo você tem a legenda. A legenda facilita a leitura da imagem, pois identifica todos os itens desenhados. O croquis pode ser construído com base em uma fotografia ou por meio da observação de uma paisagem, como a rua ou o bairro onde você mora ou a escola em que estuda. Que tal fazer um croquis de seu bairro? Utilize a legenda para descrever todos os elementos que compõem essa paisagem. Se você quiser fazer um desenho representando o bairro que você mora ou a escola que a gente estuda, tá? Numa folhinha separada. Outra maneira de representar as paisagens que formam as cidades é por meio de maquetes, que são miniaturas ou modelos de espaço real. Então, para entender a maquete, antes você precisa perceber a relação de tamanho. A maquete representa um local no tamanho reduzido, muito reduzido, tá? Para construir uma maquete, podemos nos basear em mapas, fotografias e em croquis, com as nossas próprias observações dos elementos que compõem o espaço. Analise a imagem a seguir de parte do município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos uma fotografia de 2018 e a maquete que representa esse município, construído com materiais recicláveis. Então, veja que você tem uma representação parecida do espaço real em miniatura. Como podemos representar as paisagens que formam as cidades? Então, aqui a gente tem, várias opções, tá? Podem ser fotos, podem ser desenhos, podem ser os croquis, podem ser as maquetes, tá? Lembrando que as maquetes são miniaturas que representam espaços reais. Qual a importância da legenda na representação de um croquis? Tanto no croquis como nos desenhos, a importância da legenda é que ela facilita a identificação dos elementos que compõem a paisagem. Observe a fotografia do município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e responda as questões.
De que maneira ela foi representada? Aqui nós temos uma foto com a visão frontal. Quantos planos formam essa imagem? Então, o primeiro plano que a gente tem embaixo é a água. Aí eu tenho os prédios, as montanhas e o céu. Então, eu posso dizer que são 4 planos. Em que plano há o maior número de elementos culturais? O plano onde eu tenho o maior número de elementos é o plano dos prédios, das construções, tá? No material de apoio há uma atividade para você construir 2 croquis de diferentes paisagens. Não esqueça da legenda. Essa atividade do croquis está no material de apoio e essa da maquete, no momento, ela não vai ser feita, ok? Essa é a atividade da construção de croquis. Observe as imagens a seguir e todos os elementos naturais e culturais. Construa um croquis para cada uma dessas paisagens. Aqui, nós temos a foto da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Para você fazer o croquis, você tem que dividir essa imagem em planos. Então, nós podemos fazer assim, um plano, esse espaço do meio que seria a rua, depois um segundo plano, essas construções que nessa imagem estão em forma de U, né? Tem a lateral dos 2 lados, mais a construção ao fundo, que seria o segundo plano, a mata, o terceiro plano, e o céu, o 4º plano. Então, essa foto também pode ser dividida em 4 planos. E você pode estar fazendo essa legenda, classificando como a rua, as casas, as árvores e o céu.